Olá, eu sou Luana Schwartzputer, psicopedagoga especialista em educação especial, e hoje eu vim dar uma sugestão de enriquecimento curricular para alunos com altas habilidades. Bem, quando eu faço live, quando eu estou falando sobre altas habilidades, é uma dúvida constante: que tipo de atividade ofertar para o aluno? E aí é bom da gente esclarecer que enriquecimento curricular não é dar mais conteúdo, tá? É a gente criar oportunidades para que esse aluno exerça a curiosidade, a criatividade nas áreas de interesse e habilidades dele. Então, a sugestão que eu vou dar aqui não vai se aplicar a todos os alunos com altas habilidades, porque pode não ser a área de interesse e habilidade dele. Mas segue aqui, vocês vão poder pensar pelo modelo. E aí eu trouxe uma sugestão para alunos de ensino fundamental. E você pode adaptar para alunos de ensino médio. E aí a gente vai trabalhando com a nossa criatividade também. Então eu trouxe uma história, e essa história, ela é de um livrinho daquela... Não é propaganda, tá, gente? Não recebi nada, não. É daquele projeto do Itaú, onde você escreve uma carta e eles enviam um livro para vocês. Tá? Esse livro aqui é sucesso na minha casa. As crianças adoram. Eu tenho uma filha com altas habilidades e um menininho de 4 anos, ainda não identificado. Então, com que roupa irei para a festa do rei? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Com que roupa irei para a festa do rei? Esse livro é baseado naquela fábula antiga, naquela história antiga do rei está nu. Então ele vem contando, não vou contar a história toda para vocês, senão o vídeo fica muito longo. Ele vem contando, só o iniciozinho, é que o arauto ditou a ordem e trouxe ao reino euforia. Todos hoje ao palácio para a festa fantasia. Então o rei, e ele é todo de bichinhos, ó, como uma boa fábula deve ser, e o rei convida para uma festa fantasia. E a história é que os bichinhos, eles vão pensando nas fantasias, tá? Que eles vão para essa festa. Um escolheu o rei do baralho, e aí vai falando, né, das fantasias, tá? Então, todo mundo escolheu reis pensando qual outro rei que ele teria fantasia. Então, ó, a gente vê aqui, ó, um se fantasiou do rei Momo, o outro do rei do rock, o outro o rei do baião, o rei da Espanha, o rei do futebol, e aí foram sendo lembrados outros reis, né? Faraós, imperadores, sultões, o rei do tabuleiro, as listras. Então, é uma história muito rica, muito legal da gente trabalhar e muito lúdica. Depois tem as ilustrações dos vários reis, olha. Essa história, por si só, ela é trabalhada na sala de aula normal, e aí a gente pode trabalhar rima, a gente pode trabalhar o gênero textual da fábula, nós podemos trabalhar as ilustrações, interpretação na turma no geral. E aí, como que a gente faz o enriquecimento com essa história? A gente pode trabalhar a curiosidade, a pesquisa, chamando o aluno para pesquisar esses reis. Então, a gente pode utilizar a habilidade, a curiosidade, né, a parte linguística, o aluno que tem interesse por história, por exemplo, o aluno que tem interesse por artes, e aí a gente vai fazendo a pesquisa dos reis. Então, a gente pode trabalhar o rei do futebol, se o aluno tiver interesse nos esportes. Então, a gente pode buscar a história do rei do Egito, quem eram os reis do Egito, quem eram os faraós. A gente pode buscar quem era o rei da floresta, se ele conhece outros tipos de reis, então a gente vai trabalhando a criatividade desse aluno, e aí a gente pode trabalhar com esse enriquecimento. Uma das coisas muito bacanas de se fazer para enriquecimento curricular, e aí trazer para essa turma, e eu te garanto que toda turma vai ter benefício, é depois fazer, por exemplo, uma amostra, fazer uma feira com esses reis, fazer uma apresentação de trabalhos com esses reis. E aí a gente pode trabalhar as diversas habilidades. Então, nós podemos trabalhar, por exemplo, para o aluno que tem habilidade artística, dele fazer esculturas desses reis, ilustrações desses reis. Para o aluno que tem uma habilidade de escrita,
Ele pode fazer outra história que tenha outros reis. A gente pode trabalhar com um aluno que tem habilidade para música e transformar essa história numa música. Então, esse é o enriquecimento. A gente vai trazendo a habilidade desse aluno para dentro da nossa sala de aula. E aí, criar, por exemplo, uma feira, uma amostra para os pais. Gente, meia horinha que os pais cheguem mais cedo para que possam ver a amostra. Ou que a gente nem chame os pais, mas que a gente faça dentro da escola mesmo. Então, a gente prepara os alunos, a gente vai trabalhando essa história e eu não estou fora do conteúdo. Porque aqui eu estou trabalhando consciência fonológica por conta das rimas, aqui eu estou trabalhando gênero textual, aqui eu estou trabalhando um contexto histórico, porque a gente aqui tem várias histórias, e aí eu com um livro que já tem assim uma pluralidade de conteúdos, a gente consegue trabalhar muita coisa para diversificar o conteúdo, e aí eu trabalho com toda a turma e faço o enriquecimento curricular desse aluno com altas habilidades. Ah, professora, mas ele tem habilidade na lógica. Ele nem gosta muito de história. Então, o que a gente vai pegar aqui nesse enriquecimento curricular? A gente vai contar a história e aí a gente vai começar a buscar as datas, por exemplo. Ah, mas quando é que o rei do futebol viveu? Há quantos anos isso aconteceu? A gente pode ir fazendo os cálculos dessas. De quanto e quanto tempo aparece um novo rei? E aí a gente vai trabalhando dando situações, problemas, para que ele possa ir desenvolvendo a lógica dentro desse mesmo conteúdo. E nós podemos criar gráficos, nós podemos criar expressões, nós podemos criar jogos, outros jogos aqui em frente. Nós podemos, por exemplo, criar um jogo de tabuleiro do caminho que esses bichos percorrem para chegar lá no castelo. E aí a gente já vai trabalhando outras habilidades e a gente vai desenvolvendo essa criatividade, essa curiosidade tão presente nos alunos com altas habilidades, envolvendo toda a turma e trabalhando com toda a turma. Eu espero que eu tenha ajudado. E diga aí, se você tem uma sugestão de enriquecimento curricular, uma sugestão de atividade ou uma dúvida. Se você tiver aí aluno com altas habilidades, não sabe muito bem o que fazer e também quiser uma ajudinha, me manda mensagem aí embaixo que de repente eu te ajudo, te mando algum material e a gente conversa um pouquinho. Até a próxima!